Então, pessoal, aqui para nossa última pergunta com o Antônio, né, para passar essa coisa mais prática, eu acho que eu guardei o mais difícil para o final, que é a cereja no bolo, que todo mundo pergunta, eu acho que é a dúvida da galera que nos assiste, que está aí vendo o curso. Como que a gente implementa uma metodologia ágil? Quando que a gente tem que começar? Que cuidado a gente tem que tomar? O que pode dar errado? Eu sei que muita coisa pode dar errado numa implementação, mas, em linhas gerais, o que você estruturaria que seria um passo a passo para a pessoa empreender aí para a implementação na área dela, né? A primeira parte é começar da autogestão. Uhum. A empresa inteira ela tem que querer ser ágil. E até saber se a necessidade dela é ágil, né? Ela tem que analisar o que ela entrega no mercado, como os clientes dela vão enxergar ela depois disso. Ela tem que analisar também os seus processos, se precisam ser mudados. Às vezes, você tem que mudar tudo na sua empresa. Os contratos com seus fornecedores, com os seus prestadores de serviços, com os seus funcionários. As pessoas têm que entender que uma dele ela tem que ser realizada... A disciplina, né? Exatamente. Aí, quando você entra nos métodos, eles têm que ser utilizados da maneira que eles são. Não dá para ficar dando jeitinho dentro do método. Uhum. Você não tem que usar o Kanban de uma forma que não seja de Kanban. Isso a gente estava até comentando do híbrido. Hibridizar não significa prostituir a ferramenta. Exatamente. Deturpar completamente o conceito dela. Vai ter que ser feita da mesma maneira. E quando você cria um modelo híbrido, você, na verdade, melhorar ela conforme a necessidade da sua empresa. Não melhorar ela porque ela precisa ser melhorada. Na verdade, é você utilizar uma forma de encaixar uma metodologia que você criou do seu jeito para a sua própria empresa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje em dia está muito na moda sprints de 2 semanas. Uhum. Para mim, isso é um tiro no pé. Uhum. Porque 2 semanas, aí você tira uma reunião de planning de 8 horas, que é um dia, você tira uma review, você tira uma sprint planning, você tira as deles, você acaba tendo 1 semana só de trabalho. Uhum. Então, o que eu faço? Eu começo a trabalhar na próxima sprint dentro dessa sprint. Fecho com o PO, fecho com o gerente da área. O que vai ser mostrado no planejamento da próxima sprint. Então, eu já elimino uma reunião de 8 horas em 2 horas. Então, eu tento tirar a carga dessas 2 horas. Então, eu fiz um híbrido. Porque se você olhar, por exemplo, o Scrum, eles são 8 horas de uma planning. Entendi. Então, assim, você tem como fazer esse tipo de coisa sem atrapalhar a própria metodologia. Isso que é importante. Mas, voltando para a nossa implementação. Tá. Então, acho que você comentou, o primeiro passo seria olhar, né, a necessidade da empresa, como ela é vista no mercado. Sim. Se a questão dela é um produto mesmo, um produto inovador, né, um produto complexo. Isso. Depois olhar a estrutura, né, a cultura das pessoas, cultura. né? E o que vem depois? O interessante é fazer um piloto. Pega um time, cria uma squad, cria um time ágil, cria uma estrutura ágil, treine esse pessoal. Treina o pessoal e pega uma entrega, e essa entrega, pessoal, tem que ser uma entrega de valor. Senão, o que é valor? É uma entrega que tenha valor para o cliente dele. Porque senão você não consegue medir se foi bom ou não. Não vê o impacto, não vê o impacto, né, real. E então o que você faz? Você vai analisar esse time e fala, olha, gente, a empresa inteira vai trabalhar desse jeito. Vale a pena? Né? Então, depois que você fizer esse piloto, a empresa ela tem que adotar a sua metodologia, sendo uma metodologia pura ou uma metodologia híbrida, conforme esse piloto. Depois que ele criou essa metodologia dela, o que ela vai fazer? Ela vai treinar a empresa para trabalhar no ágil. E depois que ela treinar, ela vai sempre continuar treinando a empresa. Treinar sempre. E conforme o time vai trabalhando no ágil, ele vai sendo auto-organizado, vai um aprender com o outro, compartilhar informações. Sim. E vai crescer junto no ágil. Aí a empresa vai estar com a sua cultura ágil inteira já formatada. E sempre a empresa medir para ver se ela não está saindo
dessa metodologia que ela adotou. Esse é o último passo, que é uma melhoria contínua. Ele sempre tem que ficar medindo para ver se está andando. Então, recapitulando, a gente veria, né, a necessidade, é necessário ter uma equipe ágil. Tem que ver se é necessário realmente. Entender a estrutura, como é que funciona a estrutura, como é que está a maturidade da gestão, a cultura, etc. e tal, se tem apoio, né, porque a gente sabe que sem apoio da gestão é muito complicado de fazer alguma coisa. Exato. Depois fazer o piloto, né? Ter o time, treinar as pessoas e começar com uma coisa ali. Eu acho que é muito legal esse negócio. Quando a gente fala de implementação, a gente sempre fala que é uma coisa que eu adoro, né? Os 8 passos do Kotter, né? Que vai falando de como a gente implementa grandes coisas. E tem uma coisa que ele preza muito, que é trazer vitórias de curto prazo. Inclusive esse piloto, né? Como é que você enxerga essas vitórias de curto prazo? Que tipo de vitória de curto prazo que o ágil vai dar dentro de um contexto que a gente está comentando? Essas vitórias de curto prazo são muito importantes, sim. Porque e elas saem da sprint, né? E elas motivam. Uhum. Elas engajam para você ter a próxima vitória de curto prazo. É isso, né? Então o time, ele, como diz o próprio método ágil, ele tem que ter coragem para trabalhar nesse ambiente. Ele tem que estar focado. No XP ele diz isso, né? Diz isso. Isso é manifesto ágil puro. Porque o manifesto ágil, o que foi? Ele saiu dessas metodologias e formataram numa única ideia. Uhum. Né? Então, assim, é por isso que eu acho importante essas vitórias de curto prazo. E o que é que mede as vitórias de curto prazo? São as entregas das sprints. E as entregas das sprints trazem o valor real daquela equipe. Então, o valor real daquela equipe está na entrega da sprint. E ela vai vendo, sprint por sprint, o produto crescendo e chegando no objetivo final, que é a vitória completa para aquele trabalho, né? E então, você acha assim, que as pessoas perguntam muito isso pra gente, uma certificação formal de Scrum, fazer os testes lá, você acha que isso ajuda bastante no treinamento? Ou o cara pode encarar ali o método ágil com o conhecimento que ele tem dos artefatos, ou lendo o livro, ou assim, o curso, entendendo quais são os artefatos? Vou ser bem sincero. Eu me tornei Scrum Master, trabalhando no Scrum, vamos falar assim, antes de ter uma certificação. Uhum. Olha só que interessante. Eu entrei numa grande instituição em 2016 para me formar como gerente de projetos focado no PMBOK. PMBOK classicão. Clássico. Aprendi muito. Só que em 2 anos, o mercado de 80% de vagas em gerente de projetos mudou para 80% de vagas para Scrum Master, em ágil. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu não tinha dinheiro, por quê? Eu estava pagando um MBA, cara. Então o que eu fiz? Comecei a procurar conhecimento. Estudei muito, já fui trabalhar como Scrum Master. E eu já estava trabalhando com Scrum Master há 2 anos quando eu fui tirar minha certificação. Uhum. A certificação ela é importante, sim, para você estar no mercado de trabalho concorrendo com outros da sua... Para empresas que já têm até a área madura, né? Mas na implementação... Exato. Mas até hoje uma única empresa me pediu essa certificação. Uma única. Eles olham o meu currículo, olham o que eu entreguei, olha a minha experiência, né? Então, assim, mas é claro que se tiver uma outra pessoa que sempre vai ter com uma experiência equivalente à sua, a certificação vai pesar. Então, eu acho que é importante sim, mas não quer dizer que a pessoa sabe. E não quer dizer que uma implementação vai ser comprometida porque você não tem certificado. Não tem nada a ver. Dá pra encarar. Daí o mercado sabe disso. É que eles usam isso para desempatar. Né? Então, assim, e tem também o gosto do gestor, todas essas coisas, né? Então, eu acho importante, sim, mas não é desesperador. Busque... olha, hoje em dia nós estamos na era do conhecimento colaborativo, né? No próprio site da FM2S tem muito material de tudo quanto é coisa. Eu já utilizo nos artigos científicos do meu mestrado. Né? Então, assim, onde você vai na internet, você tem no YouTube, você tem muita coisa sobre metodologias ágeis que você já pode trabalhar, estudar
concorreu no mercado de trabalho, faça um paralelo com o que você trabalha, entre como estagiário ou como júnior, vai se metendo as caras e quando puder, faça uma metodologia. Não é desesperador. Eu comecei sem e trabalhei quase 3 anos sem, aí peguei e fiz uma metodologia, um curso, certificação formal. Eu acho que o conhecimento ele vale muito mais e aí, do que você ficar correndo atrás de método de certificações, né? Entendi. Não, legal. Então, para resumir um pouco o que o Antônio falou, essa parte da implementação a gente tem que avaliar, né, se a metodologia ágil é o que a gente quer, o que nós estamos entregando é um produto complexo com um alto grau de incerteza que a gente vai precisar de alguma coisa adaptativa. Depois a gente entende a estrutura, né, para tomar cuidado com quem a gente vai falar, de que forma que a gente vai falar, o que a gente vai ter que rever de contrato, dessas coisas, no planejamento para o nosso piloto, que é a coisa central da implementação. Porque o piloto, além de treinar a equipe, além de treinar você como o mestre ágil, também vai ajudar você a trazer vitórias de curto prazo que motivam as pessoas e ajudam a vender. Nada melhor que resultado para vender uma coisa para a direção, gerência, para a administração da empresa funcional. Bom, acho que é isso, a gente encerra. Acho que muito bom, Antônio, passar isso daí. É o que o pessoal quer saber mesmo da atividade na prática, né? E até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado.